Meus queridos alunos, é uma grande alegria estar com vocês hoje para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Hoje, nossa lição é sobre um tema muito importante: a missão de evangelizar. Vamos nos ligar no que Jesus disse e entender como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Introdução. Vocês sabiam que a maioria dos adolescentes cristãos não evangelizam? Isso acontece por várias razões, como vergonha, desconhecimento ou até mesmo imaturidade espiritual. Mas como cristãos maduros, precisamos nos preocupar não só em cumprir nossa missão, mas também em instruir os demais irmãos, como os adolescentes, a evangelizar. Jesus nos chama para ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas o que isso significa? Nós vamos entender isso melhor ao longo da nossa lição. Tópico 1. O que Jesus realmente nos mandou fazer? Jesus nos chama para proclamar, anunciar, testemunhar e esclarecer a mensagem do Evangelho. Para isso, Ele nos envia sob sua autoridade e com sua mensagem. Somos porta-vozes do Rei. A primeira palavra, querusso, significa declarar, como faz um mensageiro do Rei. Assim como os mensageiros do Rei, nós também somos responsáveis por transmitir fielmente a mensagem oficial do Rei Jesus. A segunda palavra, euangelizo, quer dizer boas notícias ou boas novas. Nossa mensagem é de que Jesus pode salvar. A terceira palavra, martureu, significa testemunhar fatos. Em nossa mensagem também, testemunhamos os fatos a respeito do Rei e do que ele fez para sermos salvos. E por fim, a palavra didasco, que quer dizer ensinar. Devemos explicar as implicações desta mensagem às pessoas. Tópico 2. O que Jesus espera de você com relação a essa ordem? Jesus espera que todos os discípulos evangelizem. No começo da igreja, todos os cristãos evangelizavam, e a igreja crescia por causa disso. A igreja cresce quando evangelizamos. O Espírito Santo nos capacita e nos prepara para essa tarefa. Ele nos sustém com seu fruto e nos capacita com dons para exercermos nossa função. Você também tem um lugar nesta ordem. Todos fazemos parte do mesmo corpo, mas cada um tem uma função diferente. Devemos evitar confundir dons com a responsabilidade de evangelizar. Os dons interferem na forma de agir, mas todos devemos ensinar a respeito do Evangelho. Tópico 3. Por onde e com quem começo a cumprir essa ordem? Observando o ministério de Jesus e seus discípulos, percebemos que a pergunta não era onde pregar, mas a quem pregar. O lugar poderia ser no meio de uma grande cidade ou no deserto com apenas uma pessoa. A missão era ir e pregar a Cristo a quem não o conhecia. Devemos pregar o Evangelho a parentes e amigos, a conhecidos e a anônimos. Cada coração sem Cristo é um campo missionário. Agora que entendemos o que Jesus nos mandou fazer, vamos nos preparar para cumprir essa ordem juntos. Vamos orar para que Deus nos capacite e nos use para alcançar pessoas com a mensagem do Evangelho. Conclusão. Meus queridos alunos, chegamos ao final de nossa lição sobre a missão de evangelizar. Espero que tenhamos aprendido muito juntos e que estejamos mais preparados para cumprir o mandamento de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura. Vimos que evangelizar não é apenas uma opção, mas uma ordem para todos os discípulos de Cristo. É uma missão que deve ser cumprida com zelo e dedicação. Aprendemos que evangelizar não é apenas falar sobre nossa fé, mas também viver de acordo com ela. Devemos ser testemunhas vivas do poder transformador do Evangelho em nossas próprias vidas. Vimos também que cada um de nós tem um papel único a desempenhar na missão de evangelizar. Alguns podem ter o dom de ensinar, outros o dom de pastorear, outros o dom de evangelizar. Mas todos nós temos a responsabilidade de compartilhar o amor de Cristo com o mundo ao nosso redor. Então, o que podemos fazer para cumprir essa ordem prática de evangelizar? Aqui estão algumas sugestões. 1. Ore diariamente por oportunidades de compartilhar sua fé com os outros. 2. Esteja aberto e disponível para ouvir as necessidades das pessoas ao seu redor. 3.
Procure oportunidades de servir e demonstrar o amor de Cristo de maneira prática. 4. Esteja preparado para compartilhar sua fé de maneira clara e simples, usando linguagem que as pessoas possam entender. 5. Não tenha medo de ser rejeitado. Lembre-se de que a rejeição não é pessoal, mas uma reação natural à mensagem do Evangelho. Meus queridos alunos, que possamos ser fiéis ao chamado de Jesus de pregar o Evangelho a toda criatura. Que possamos ser luzes brilhantes em um mundo escuro, apontando as pessoas para o amor e a graça de Deus. Que possamos fazer a diferença nas vidas daqueles que encontramos, compartilhando a esperança que temos em Cristo. Que Deus nos capacite e nos abençoe em nossa missão de evangelizar. Amém?